Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre a atenção aos movimentos, longo prazo, curto prazo, a análise desse cenário, desse contexto, saber o que está acontecendo e saber o que você está fazendo, investir no que você conhece, não ficar pulando de galho em galho, saindo de uma ação para outra, tudo isso é importante. Eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês um pouco do que acontece se você não, vamos dizer assim, não tem uma estratégia consolidada. Esse é um exemplo do Guilherme Ache. Guilherme Ache é um grande investidor aqui na Bolsa Brasileira e ele, certa feita, deu esse depoimento que eu queria compartilhar com vocês. Ele disse assim: um caso emblemático das consequências práticas dessa luta entre o curto prazo e o longo prazo foi um investimento que nós fizemos nas ações da siderúrgica CSN. Isso entre 2001 e 2002. No início do ciclo de alta dos preços de commodities no mercado internacional. Nós compramos cerca de 5% da empresa por aproximadamente 50 milhões de dólares. Compramos 5% da empresa por aproximadamente 50 milhões de dólares. Tivemos 70% de retorno em poucos meses. 70% de retorno em poucos meses. É claro que foi um excelente resultado e todos os meus sócios ficaram felizes, né? Todos os meus sócios ficaram felizes, porque eu tinha dado a recomendação de compra, mas essa fatia de 5% chegou a valer mais de 1 bilhão de dólares em alguns anos. Então, aqueles 5% que eles compraram por 50 milhões de dólares, eles tiveram um ganho de 70%. Venderam e botaram o lucro no bolso. Mas essa fatia de 5%, que eles investiram 50 milhões de dólares, em alguns anos, chegou a valer mais de 1 bilhão de dólares. Ele não diz o tempo, em alguns anos, chegou a valer mais de 1 bilhão de dólares. Aí ele diz: embolsamos apenas uma fração pequena deste movimento. Se nós estivéssemos esperado um pouco mais, poderíamos ter ganhado muito mais dinheiro. 50 milhões de dólares passaram a valer mais de 1 bilhão de dólares. Esse é um exemplo de como a cultura de curto prazo pode prejudicar as suas escolhas de investimento. Perceberam? Então, essa é a lógica, essa é a dinâmica que perturba e que atrapalha os investidores. Eu vivi esse drama com o Magazine Luiza. Comprei 50 mil reais. Se eu tivesse ficado 5 anos no papel sem ter saído, esses 50 mil reais teriam se transformado em 50 mil reais teriam se transformado em 34 milhões de reais. Simples assim. 50 mil, 34 milhões. Nesse exato momento, eu poderia estar fazendo esse vídeo, né? Lá de Paris, de Bora Bora, de algum lugar aprazível, paradisíaco, lá das Maldivas. E não foi o que aconteceu, porque assim como essa história do Guilherme Ache, eu me dei por satisfeito, saí, depois voltei, saí de novo, me dando por satisfeito, com ganhos curtos, que os especialistas dizem que são excepcionais, porque nenhum deles tem essa ideia do longo prazo como algo objetivo, estratégico. No Brasil, essa não é uma realidade de 99,9% dos investidores
e dos ditos especialistas de mercado. Mas fica aí a lição do Guilherme Acha e a minha própria, né, que eu compartilho com vocês. Muito bem, olha, o Banco Central comunicou que cerca aí de 137 mil chaves Pix de clientes do Abastece Aí do Ipiranga foram vazadas. Então esteja atento aí, você que é cliente do Abastece Aí do Ipiranga. 137 mil chaves Pix foram vazadas. O Banco Central informou isso agora, recente, dia 16 de setembro. Cerca de 137.285 chaves Pix do Abastece Aí, que é a conta digital do Grupo Ipiranga, que oferece cashback em abastecimento nos postos da marca e conta com outros parceiros como Wine, Netshoes e Movida, entre outras empresas. O BC não detalhou a ocorrência, disse apenas que o vazamento aconteceu devido a falhas pontuais nos sistemas da instituição de pagamento. Diz ele, o BC, que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos. De todo modo, fique atento, né? Se você tem algum tipo de cadastro no Abastece Aí, fique atento nos próximos meses com relação a qualquer movimentação suspeita, não é? Atenção, essa é a regra do mundo digital. Atenção é a regra do mundo digital. Olha, o que explica, nós estamos falando reiteradamente sobre isso, né, do otimismo. Aqui é um canal de boas notícias. Aqui não é lugar para a gente ficar chorando e depressiva, não é. Aqui não tem espaço para o hard. Ó vida, ó céus, ó azar. Eu até gostava do hard, porque o pessimismo dele era engraçado. Mas aqui não há espaço para o hard, a hiena. Mas aí a pergunta é, o que explica o tal crescimento surpreendente da economia brasileira? O Ministério da Economia já fala de uma nova dinâmica. No dia 15 de setembro agora, novas sinalizações sobre a economia brasileira aumentaram o otimismo com relação à resiliência da nossa atividade. O Banco Central tinha indicado que o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, de julho, havia avançado 1,17%, muito acima do consenso de mercado, que era uma alta de 0,30%. E o IBC-BR havia alcançado 1,17% de alta no mês de julho. Além disso, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou novas projeções para o crescimento do PIB de 2022, atualizando-as para 2,7%. E vai subir mais, porque o Goldman Sachs já está falando em 3%, Bank of America em 3,3%. Então, como explicar esses números positivos, né? Como justificar esses números positivos quando nós assistimos aí durante o primeiro semestre inteiro as lamentações dos economistas, dos analistas, dizendo que o Brasil estava a pique, que estava tudo ruim, que o mundo estava horroroso. Então, como assim? Como assim? Não é? Então, o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, o Rogério Boeri, ele disse que os modelos usados, tanto pelo mercado como pelo próprio Ministério, estão subestimando o que ele chamou de nova dinâmica da economia brasileira. Porque eu já falei sobre isso, né? Os modelos macroeconômicos funcionam nos computadores, nas salas com ar-condicionado, carpete, café de maquininha, da Nespresso, água com gás. Ali é um ambiente perfeito para validar as teorias macroeconômicas, no mundo hipotético. No mundo hipotético. Só que aí essa turma não gasta sola de sapato. A turma do Ministério da Economia está em Brasília, né? Deveriam sair dos seus gabinetes do Ministério, ir nos shoppings, ir nos restaurantes, ir nos lugares, não para usufruir, viu? Para estudar. Para estudar. A recomendação é de observação, de estudo, de entendimento. Vai para o aeroporto, fica circulando, vendo o movimento, entendeu? Para perceber que o mundo real estava girando de outra forma. Então, isso eu venho dizendo já desde o início do ano. Disse, ó, gente,
Em março eu comecei a falar sobre isso. Então quem assiste aqui o Viver de Renda sabe disso, que em março eu comecei a falar sobre isso. Eu digo, olha, eu não comungo desse pessimismo. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu olho sempre o lado cheio do copo e eu não estou vendo esse mundo afundando que o pessoal está dizendo que está vendo. Não estou vendo. Eu estou vendo um mundo que está saindo de uma grande crise, que foi a Covid, a pandemia de 2020, né? Foi uma crise que jogou as economias no chão e nós estamos saindo dela ainda. Então não há por que falar em pessimismo, nós estamos numa fase de recuperação da economia. Então não conseguia enxergar esses motivos de pessimismo que todos os economistas, trancados em suas bolhas, com suas teorias, acreditavam que iriam ser validadas. Não, não foram. Jogue tudo fora. Então, o relatório do Departamento de Economia do Bradesco, também chefiado pelo Fernando Barbosa, destacou que, a julgar pelas previsões médias feitas no início do ano, a surpresa positiva tem sido superior a 1,5 ponto percentual desde então. Para Raquel Sá, da Rico Investimentos, um dos fatores que explicam o motivo do PIB estar crescendo a mais do que o imaginado é a força de reabertura da economia, especialmente no setor de serviços. Vale destacar que mais de 70% da nossa economia é composta por serviços. Esse é o setor que mais emprega também. Existe agora o aumento das transferências dos governos às famílias, que vai ajudar a impulsionar a renda disponível. Esse efeito da renda é agora, né? A partir do segundo semestre. Né? Pode aí considerar a partir de agosto, né? Que esse dinheiro do Auxílio Brasil está saindo. Então isso é injeção na veia da economia, isso aquece mais ainda a economia. Então é isso, quer dizer, os fatores estavam aí. Eu já fiz um vídeo que eu comentei a respeito disso de uma forma muito simples. Na retomada, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as pessoas que economizaram, as pessoas que puderam economizar, economizaram. Durante os 2 anos da pandemia, economizaram, gastaram menos, porque estavam saindo menos, estavam viajando menos, então fizeram vamos dizer assim, uma camada de gordura para queimar. Além disso, isso no mundo inteiro aconteceu. Além disso, eu acho que tem um componente emocional, que é a pessoa quer viver a vida, porque a pandemia deu um tapa na cara de todo mundo e disse assim, você pode morrer a qualquer momento. As pessoas sabiam disso, mas não paravam para raciocinar. Então a pandemia chegou e sacudiu todo mundo e disse assim, você acabou de perder um parente, você acabou de perder alguém que você conhecia, você acabou de perder um amigo, né? E isso pode acontecer, não tem esse negócio de idade. E eu acho que as pessoas estão aproveitando essa retomada por conta da fatia de gordura acumulada, mais essa coisa emocional de usufruir mais a vida, e isso está impulsionando o consumo, isso está impulsionando as viagens. Tudo subiu, não interessa, as pessoas querem viver o aqui e agora, depois desse trauma dos 2 anos do período aí pandêmico, vamos dizer assim. Agora, nós sabemos que o mundo tem problemas, nós sabemos que esses problemas um dia passarão, né? A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, com o tempo tudo se ajusta e no nosso caso o Brasil é preciso fazer reformas para que a economia possa ser destravada. Então temos que ter uma reforma tributária, temos que ter uma reforma administrativa, temos que ter uma redução da máquina pública, temos que ter privatizações, e temos que ter uma agenda de modernidade, de modernização da economia, de estímulo à tecnologia. Tudo isso é extremamente importante para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo e a gente tenha um ambiente empresarial que permita que o crescimento seja algo mais consistente e duradouro. Cabe ao governo não atrapalhar, cabe ao governo ajudar para que as coisas aconteçam. E falando em pessimismo, otimismo, né, os dados da China também mostram sinais de recuperação. O segundo trimestre da China foi horroroso, crescimento de 0,4% do PIB, ou seja, não cresceu, zero de crescimento. E há ainda indícios de que a economia não está bem. Né? Temos problemas lá na parte de indústria, de varejo, de construção, de infraestrutura como um todo, mas
Os últimos indicadores divulgados agora, semana que passou, nos trazem informações positivas. A economia da China, tal qual a do Brasil também, está mostrando uma resiliência muito boa no mês de agosto, está surpreendendo a todos os pessimistas também que estavam olhando para a China. Há um crescimento maior do que o esperado na produção industrial e nas vendas do varejo, reforçando uma recuperação ainda frágil. Por outro lado, uma queda cada vez maior no setor imobiliário vem prejudicando as perspectivas, sobretudo por causa do peso do setor da construção civil também por lá. E isso vai impactando o mercado de commodities metálicas. Os números mostram que a segunda maior economia do mundo vem ganhando força, depois de escapar por pouco de uma contração no trimestre de junho e elevar marginalmente as perspectivas de recuperação para o resto do ano. A produção industrial cresceu 4,2% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, maior alta desde março, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. Isso superou um aumento de 3,8% esperado em uma pesquisa da Reuters e a expansão também de 3,8% em julho. As vendas no varejo subiram 5,4% em relação ao ano anterior, maior alta em 6 meses, e também superando as projeções, que eram de 3,5%, e o ganho de julho, que tinha sido de 2,7%. Isso se deve a uma base de comparação mais baixa, obviamente, e a gente vai ver aí que esses dados, embora otimistas, eles ainda não são, vamos dizer assim, totalmente animadores, mas de qualquer sorte é uma onda que mostra uma energia. A Covid ainda é uma preocupação por conta da política de combate que eles adotaram lá, de enfrentamento à doença, mas alguns números estão chamando a atenção. A indústria automobilística foi um grande impulsor, tanto da produção industrial quanto das vendas no varejo, com a produção de veículos guiados por novas fontes de energia crescendo 117%, auxiliado pelos incentivos governamentais para carros mais limpos. Então, temos aí algumas coisas positivas. Segmentos de preocupação continua sendo, sobretudo, o imobiliário. Segundo cálculos feitos pela Reuters, baseado em dados oficiais, os preços de casas novas caíram 1,3% em relação ao ano anterior. O minério de ferro vem também no movimento de queda, né, em relação à tonelada. E isso acaba, de alguma maneira, contribuindo para diminuir a confiança do mercado com relação à retomada da economia. Então, fiquemos de olho em China, fiquemos de olho nos esforços do governo para reanimar a economia, né? Há dados, sim, sinais de melhora. Existe aí já políticas públicas em curso que ajudam a vitaminar, vamos dizer assim, essas melhoras, né? Mas a atividade econômica ainda está, vamos dizer assim, baqueada. A atividade econômica chinesa ainda está baqueada. Os mercados não estão convencidos de que esses indicadores mais recentes que surpreenderam já representem uma reviravolta na economia chinesa. Já representem uma reviravolta. Mas, de qualquer sorte, olhemos o lado cheio do copo, né? Temos problemas, sim, mas a China está se ajustando, está se recuperando, e quando eles realmente começarem a tracionar e dar velocidade a essa roda, aí eu acho que a própria dinâmica da economia vai acelerar, né? Então é isso que a gente precisa entender. Bom, olha, a Anatel, ela está desenvolvendo estudos aí para se organizar para uma possível nova chamada de empresas
para concessão de telefonia fixa. E os meninos da Anatel acreditam que ela possa movimentar 22,6 bilhões de reais. O desafio da Anatel é mostrar que a modelagem desse negócio faz sentido nos dias atuais. O Carlos Baigorre, que é o presidente da Anatel, estima que uma nova concessão de telefonia fixa tem potencial para movimentar um valor expressivo. Na sua avaliação, poderia até mesmo superar 22,6 bilhões de reais, que correspondem ao valor cobrado pela agência regulatória das atuais concessionárias para fazer a migração para o regime de autorização. Estamos falando aí de Oi, Vivo, Claro, Algar, Sercontel, né? A Anatel já começou a trabalhar na elaboração desse edital para suceder o contrato atual, que começou em janeiro de 98 e termina em dezembro de 2025. O desafio é propor um modelo capaz de atrair novos interessados em um momento que as chamadas de voz estão caindo em desuso. Se você vem acompanhando todas as falas do Rodrigo Abreu, ele vem mostrando os números de como está caindo a telefonia fixa, né? A demanda por telefonia fixa. E aí o desenho disso é uma incógnita, né? Tá na cabeça lá dos meninos da Anatel. E aí você já começa a botar suas barbas de molho, porque desses meninos você pode esperar tudo. Mas, inclusive teses mirabolantes e estapafúrdias, né? Coisas assim do arco da velha, coisas assim que não se sustentam. Um verdadeiro castelo de cartas pode ser erguido na elucubração do nível intelectual deles. E aí vai depender muito dessa modelagem. O que é que eles estão pensando em fazer por conta da concessão, né? É telefonia fixa mesmo? Porque se é isso, olha, isso está morto. Isso está morto. Me surpreendeu que o presidente da Anatel disse que não acredita na morte da telefonia fixa. Ele acredita no Coelho da Páscoa e no Papai Noel. Ele disse, com todas as letras, que não acredita no fim da telefonia fixa. Que assim como o rádio, olha a frase filosofal do presidente da Anatel, assim como o rádio, a telefonia fixa deverá deixar de ser massiva para ser um negócio de nicho, usado por algumas empresas e serviços públicos, como bombeiros, polícias e emergência médica, disse ele, no auge de toda a sua sabedoria e do seu QI de alto grau. Acho que em breve poderá ser chamado até para a NASA. Olha, gente, a telefonia fixa morreu já, ela não vai morrer, ela já morreu. Ela já não tem mais sentido, né? Telefonia fixa, vamos raciocinar. Telefonia fixa, um aparelho de telefone fixo. O orelhão. Qual a razão de ser de um orelhão hoje numa rua? Zero. Nenhum. Quem ainda quiser dar alguma justificativa para isso é tentando a cabeça. Zero. O aparelho de telefone fixo. Quem aqui comenta assim, eu ainda uso. Quem aqui no canal ainda usa aparelho de telefonia fixa? Olha, deve ser, sei lá, 1%, sei lá, olha, deve ser um número muito pequeno. Eu não consigo enxergar a necessidade do aparelho mais de telefonia fixa. Salvo, eu vejo ainda isso presente em pessoas de certa idade que não querem abrir mão do aparelho da telefonia fixa. Por dificuldades. Minha mãe, por exemplo, ela até pouco tempo não tinha o aparelho celular. Ela não queria ter um celular e tinha um telefone fixo. Aí agora ela começou a ter o celular, mas ainda vai manter o telefone fixo. Talvez daqui a 12 meses ela desista do telefone fixo. Esse é um processo natural. Então achar que a telefonia fixa, tal qual o rádio, vai sobreviver, olha, desculpa, é uma ideia que não se sustenta. Telefonia fixa morreu. Assim como morreu aquele serviço, aquela ideia antiga da telefonia móvel.
Aquela ideia da telefonia móvel também morreu, porque talvez você não se recorde, mas eu me recordo, que a telefonia móvel ela era uma estrutura de negócios que as empresas cobravam por chamada. Cobravam por chamada. Não sei se você se recorda disso, ou se já é algo que já não está na sua memória. Elas cobravam por chamada, então você era cliente, vamos supor, da Claro, você ligava para a Claro sem pagar nada. Mas quando você ligava para a TIM, você cobrava, você pagava. Quando você ligava para a Vivo, você pagava. Quando você ligava para uma telefonia fixa, telefone fixo, você pagava. Então, você tinha um custo mensal por chamada, por ligação, né? Isso não existe mais, porque esse negócio morreu também, essa cobrança por chamada, ela morreu quando surgiu o WhatsApp. Então, isso são transformações disruptivas. Esperar que o presidente da Anatel, a turma lá dos indicados, dos apadrinhados políticos entendam isso é demais. A gente não pode esperar isso deles, definitivamente, né? Mas existem mudanças disruptivas, que são aquelas que um negócio novo mata o antigo. Então, um exemplo de disrupção, a fibra ótica mata a internet de cobre. A internet de cobre morre porque vai sobreviver apenas a fibra ótica. Isso é um negócio disruptivo. A mesma coisa é a questão do celular, né? O celular ele acabou matando aos poucos a telefonia fixa. Ainda sobreviveu, mas foi matando, quer dizer, aquele mercado gigantesco que era apenas ocupado pela telefonia fixa, ficou muito pequeno por conta do advento do celular. Aí depois disso vieram algumas soluções tecnológicas, como é o caso do WhatsApp, que você consegue fazer as ligações sem pagar nada. Então aquele modelo da telefonia móvel que você cobrava por chamada também morreu. Hoje você tem um pacote que é muito mais por conta dos dados do que por conta da telefonia. Porque se você não quiser, e hoje eu já vejo muita gente, às vezes até já no automático, fazendo as ligações via WhatsApp, não mais pelo telefone propriamente dito, né? Então, veja que negócios novos vão matando antigos, ou tornando irrelevantes. E às vezes um somado com o outro também condenam à irrelevância alguns modelos de negócios. Então, é um pouco isso que eu estou enxergando, e por aí eu não consigo embarcar nessa aventura mirabolante dos conselheiros lá da Anatel que acreditam que é possível fazer uma venda aí de telefonia fixa e que isso é atrativo. Não, isso não é atrativo porque este negócio está morto. Uma pessoa inteligente não vai ter dúvidas disso, né? Só uma pessoa míope acredita que a telefonia fixa ainda tem algum sentido, não tem mais nenhum. Bom, aí eu posso modelar esse negócio com alguma coisa útil. Aí ele disse, bom, existem aí os bens reversíveis, tem que ser monetizado para ver o que é que isso vale, né? Esses bens reversíveis. Existem a questão do direito de uso dos postes. Então veja, outras coisas, direito de uso dos postes, dutos. Bom, vai ser então uma licitação para isso, o uso de postes, de dutos, são outros ativos, não tem nada a ver com a telefonia fixa. Telefonia fixa, achar que tem alguém interessado nisso, não tem sentido. No uso dos postes, sim, tem gente que tem sentido nisso, isso é estratégico. Uso dos dutos, sim. Os bens reversíveis, sim, pode ter gente interessada nisso. Veja que a Oi formatou ali aquela venda das torres, que são bens reversíveis, né, e conseguiu, numa tacada, levantar 1,7 bi da Highline, pelos bens reversíveis, né, que falta ainda autorização na Anatel. Então veja, há situações de outras coisas que possam ter interesse econômico empresarial. Agora, a telefonia fixa em si, esquece. Isso morreu já. Só quem não sabe é o presidente da Anatel, que não sabe ainda que a telefonia fixa morreu. Ele acha que ela ainda vai sobreviver no futuro. Ele ainda é mais categórico em dizer que ela tem sobrevivência para o futuro. Não, ela já não tem sobrevivência no presente, ela já está morta. E não faz sentido aquele velho aparelho, lembra? Você ainda
procura no Google. O velho aparelho de telefonia fixa. Tenta achar no Google, que muita gente já não sabe mais nem o que é isso. O que é um aparelho de telefonia fixa. Muita gente já não se recorda o que é isso, né? Só o presidente da Anatel, que parece que é um saudosista, que está torcendo pelo aparelho da telefonia fixa continuar aí mais 50 anos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.